Olá, irmãos, boa noite, graça e paz. Estamos mais uma vez para uma transmissão, mais uma transmissão da nossa mensagem. Agradecemos a Deus pelos louvores, agradecemos a Deus pelas oportunidades de adoração que o Senhor nos deu nesta noite. E agora nós estamos aqui também para darmos continuidade à nossa série de mensagens acerca deste tempo que nós estamos vivendo. Ao responder a esta pergunta, chegamos à conclusão de que a resposta não pode ser simples nem curta, mas dando um apanhado geral sobre os tempos na Bíblia, para que nós possamos realmente entender realmente que tempo é este que nós estamos vivendo, que tempo é este que nós chamamos de hoje. Nós já temos aí 2 semanas trazendo uma série de mensagens. Estamos agora no contexto de entendermos as 7 dispensações que o Senhor determinou para a história da humanidade, para que ao chegar no nosso tempo nós tenhamos o conhecimento pleno do plano do Senhor para a humanidade e termos uma segurança, uma convicção e principalmente um consolo do Espírito Santo para os nossos corações sobre de que tempo é este que nós estamos vivendo. Nós tivemos nesta parte da série de mensagens no último culto uma exposição da palavra falando para cada um de nós sobre as 3 primeiras dispensações, que são a dispensação da inocência, a dispensação da consciência e a dispensação do governo humano. Agora nós vamos para a 4ª dispensação, a primeira de 3 dispensações que são acerca de Israel, falando sobre Israel especificamente. A primeira é a promessa, a segunda é a dispensação da lei e a terceira é uma dispensação futura, a dispensação do reino milenar. Então, nós vamos começar agora com essa 4ª dispensação, que é a dispensação da promessa. Antes disso, nós vamos orar. Querido Deus, glorioso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, muito obrigado por esta Tua palavra, Senhor, que será exposta agora. Nós te pedimos que venha trazer real crescimento espiritual para cada um de nós, Senhor. Nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, que venha trazer real transformação em nossas vidas e que possa fazer uma relevância, Senhor Deus, no nosso viver diário. Senhor, que o Teu Espírito Santo venha guiar esta mensagem para que possamos verdadeiramente crescer na Tua presença, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, então, como vimos, nós já explanamos aqui as 3 primeiras dispensações, vamos agora para a 4ª dispensação. E como nós vimos, a 3ª dispensação, que é a do governo humano, ela termina com um grande evento. Que evento foi esse? O julgamento do Senhor sobre a população ali na Mesopotâmia, com a confusão das línguas. Então, este é o início de uma nova dispensação. Termina uma, que é a dispensação do governo humano, inicia uma nova dispensação e, como toda dispensação, existe um mandamento ou uma responsabilidade. Muitas vezes não é mandamento, mas é sempre uma responsabilidade para o homem viver a graça de Deus dentro daquela dispensação. E onde nós encontramos essa responsabilidade? Em Gênesis capítulo 12, versículos do 1 ao 7, que diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: Darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então, esse é o texto que mostra a responsabilidade do homem, aqui especificamente falando de Abrão,
no início desta nova dispensação, que é a dispensação da promessa. Nessa dispensação, inicia um processo de promessa de uma descendência de um determinado homem, que é Abraão. O início de uma nação se desenrola, que hoje nós podemos olhar para trás e ver toda uma nação que surgiu gigantesca, mas naquele momento, no momento da promessa, Abraão não tinha filho algum. E algumas características nós encontramos aqui nesta responsabilidade que é dada a Abraão. A primeira delas é que o Senhor deixa claro que é uma promessa incondicional. É uma promessa que é dada a Abraão e não é dito para ele que ele tinha de fazer determinada coisa para que a promessa se cumprisse. Pelo contrário, o que nós encontramos é uma promessa que é feita sem a exigência de uma contrapartida de promessa, sem a exigência de uma contrapartida para que a promessa se realizasse. Existe uma responsabilidade. Que responsabilidade é essa? Sair da terra, sair da parentela e viver na terra de Canaã. A promessa, ela é dada e era necessário viver na terra de Canaã. No que se refere ao cumprimento da promessa do Senhor a Abraão, não existe uma condicionalidade. É uma promessa incondicional, ou seja, o Senhor se compromete a fazer valer a sua promessa, independentemente da fidelidade de Abraão ao Senhor ou à sua promessa. Só que essa promessa é dada, Abraão ele começa a obedecer. O texto nos dá inclusive detalhes sobre sua vida social. Ele é alguém que tem posses, é alguém que tem pessoas sob sua responsabilidade e sob o salário que ele pagava. Ele era casado. Então, o que nós temos aqui? Ele, em sua vida social, ele sai de sua terra, ele vai para a terra que o Senhor determina, que é a terra de Canaã. E o texto também nos diz que ele atravessa a terra e ele vai parar em um lugar. O trecho nos diz, no versículo 6, que ele atravessou a terra de Siquém até ao carvalho de Moré. E os cananeus viviam ali. Então esse é o contexto aqui geral, inclusive o contexto seu familiar, social. Só que durante um determinado tempo ele se mantém fiel a isso. Ele obedece ao Senhor, ele vai para Canaã, só que chega o momento do fracasso. Assim como nós vimos na dispensação da inocência, que houve um fracasso, pois Adão acabou comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Assim como nós vimos na segunda dispensação, que é a dispensação da consciência, na qual a impiedade se multiplicou na terra, demonstrando aí o fracasso da humanidade nessa segunda dispensação. Na terceira dispensação, que foi a dispensação do governo humano, houve aí um fracasso também do homem. Ao invés de se espalhar e se multiplicar e se espalhar por toda a terra, as pessoas preferiram erguer uma cidade, uma torre, e de maneira deliberada não se espalharem por toda a terra, pelo contrário, se concentrarem em uma determinada cidade. E agora, na quarta dispensação, também nós encontramos um fracasso. Que fracasso é esse? É dada a ordem para que Abraão vivesse em Canaã, mas ele decide, por causa de circunstâncias externas, sair de Canaã. Que nós encontramos aqui em Gênesis capítulo 12, versículo 10, diz assim: havia fome naquela terra, desceu, pois, Abraão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Capítulo 46, versículo 6, diz assim: tomaram o seu gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência. Então o que é que nós encontramos? Tanto em Gênesis capítulo 12, o próprio Abrão, ele desobedece a ordem do Senhor, como nós vemos também em Gênesis 46, versículo 6, toda a sua descendência desobedecendo ao Senhor, e em ambos os casos por causa
de uma fome que tinha se alastrado sobre toda a terra. Então, Abrão, ele não mantém a sua fidelidade por causa de circunstâncias externas. Ele perde a sua confiança no Senhor, inclusive até sobre a manutenção de seus alimentos. Havia fome na terra, o texto diz. E este é o fracasso nesta que é a quarta dispensação, que é a dispensação da promessa. O Senhor faz uma promessa para Abrão e ele fracassa. O que é que ele tinha de fazer? Viver em Canaã. Mas o seu fracasso, o seu erro, a sua queda é pelo fato de que, por não confiar na promessa de Deus e na provisão do Senhor, ele decide descer para o Egito. Ele decide ir para o Egito. Qual é o julgamento? O julgamento é o cativeiro no Egito. Em Êxodo capítulo 1, versículo do 8 ao 14, entremente se levantou o novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique. Seja caso que, vindo guerra, ele se ajunte com nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas, e os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que com tirania os serviam. Então, o que nós vemos aqui é uma consequência deste fracasso de Abrão. Nessa quarta dispensação, que é a dispensação da promessa, inicia quando Abrão recebe uma promessa logo após a confusão das línguas ali em Babel. Ele sai de Harã, ele é chamado para ir para a terra de Canaã. Ele é chamado para viver ali e viver a provisão do Senhor ali. Mas quando se abate uma fome sobre aquela terra, ele desobedece, ele fracassa, ele vai viver no Egito. Em consequência disso, é que toda a sua descendência, como nós vemos lá em capítulo 46, versículo 6, a sua descendência também vai ao Egito, e com o passar dos anos, eles se multiplicam e os egípcios fazem deles escravos. Então nós encontramos o início, uma responsabilidade que é dada, a pessoa que recebe esta responsabilidade, ela fracassa, e aí vem o julgamento, ou seja, uma consequência desse fracasso, que é o cativeiro no Egito. Chegamos agora à quinta dispensação, que é a dispensação da lei. Então, na quarta dispensação, nós vemos o início do povo de Israel, nós vemos esse início em Abraão, e agora nós temos uma quinta dispensação, a dispensação da lei. Quando é que a quarta dispensação termina? Quando o povo é feito cativeiro no Egito. Agora, na quinta dispensação, o início é quando a lei é dada, quando a lei é entregue ao povo de Israel. Agora, nós vemos que a promessa que o Senhor tinha feito para Abraão era incondicional, porque independentemente do seu fracasso, ele realmente se multiplicou. Seus descendentes se multiplicaram, se tornaram numerosos a tal ponto de os egípcios, por medo, fazerem de Israel, do povo de Israel, escravo. E agora, no início dessa quinta dispensação, que é a dispensação da lei, nós encontramos como ponto de partida dessa dispensação a entrega, a outorga da necessidade de observar a lei do Senhor. Nós encontramos isso em Êxodo capítulo 19, versículos do 3 ao 8. Êxodo capítulo 19, versículos do 3 ao 8. Diz assim: Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis
minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Então, temos aqui, só para podermos entender o contexto do capítulo 19, o capítulo 19 e o capítulo 20 de Êxodo formam um todo como se fosse uma espécie de contrato, de uma aliança, como eram feitos os contratos de aliança antigamente entre povos, entre reinos, entre reis. Então, o soberano desse contrato, ele expunha os motivos pelos quais ele tinha direito de impor leis, impor sanções, impor condicionantes, impor coisas que fossem dar direitos e deveres aos seus vassalos, àqueles que lhes fossem subordinados, e depois ele colocava essas leis, essas regras, essas condições, essas condicionantes. O que nós encontramos aqui é justamente isso. No capítulo 19, o Senhor ele deixa bem claro que ele é dono de Israel por direito. Ele deixa bem claro que é dono de Israel porque tirou Israel do Egito. Israel era propriedade, Israel era escravo de Faraó. E aí o Senhor o libertou das mãos de Faraó, das mãos do Egito. E agora o povo era propriedade sua, propriedade do Senhor. Ele agora, como seu Senhor, ele tinha o direito de impor leis. E aí nós vemos a partir do capítulo 20, no capítulo 20 o resumo com os 10 mandamentos mais famosos e daí em diante também tantos mandamentos que vieram depois. Então este aí é o contexto do início da quinta dispensação, que é a dispensação da lei. Era necessário, portanto, que o povo reconhecesse que era sua responsabilidade viver debaixo dessa norma, viver debaixo dessa lei. E aí nós encontramos nesta aliança, nós encontramos nesta dispensação, não agora uma promessa incondicional, mas uma promessa condicional. Ou seja, havia uma condição para que Israel vivesse em paz, para que Israel recebesse, usufruísse todos os bens de Canaã, todos os bens da terra prometida, era necessário que Israel fosse fiel à lei do Senhor. O que nós vimos é que Israel não foi fiel. Nós vamos ver isso em, por exemplo, 2 Reis, capítulo 17. Há muitos outros lugares que falam sobre o erro de Israel, o fracasso de Israel em relação ao Senhor, em relação a essa promessa que Israel faz a Deus aqui no capítulo 19, em resposta à chamada do Senhor. Mas nós vamos ler dois trechos. O primeiro é em 2 Reis, capítulo 17, versículos do 7 ao 20. 2 Reis, capítulo 17, do 7 ao 20, diz assim: Tal sucedeu, porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel, e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor seu Deus o que não era reto. Edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e postes ídolos em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles. Cometeram ações perversas para provocarem o Senhor à ira. E serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes tinha dito: não fareis estas coisas. O Senhor advertiu a Israel e a ajudar por intermédio de todos os profetas e de todos os viventes, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardais os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais, que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados, de dura cerviz como seus pais,
que não creram no Senhor seu Deus. Rejeitaram os estatutos e a aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências, com que protestara contra eles, seguiram os ídolos e se tornaram vãos, e seguiram as nações que estavam em derredor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não imitassem. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram para si imagens de fundição, 2 bezerros, fizeram um poste ídolo, adoraram todo o exército do céu e serviram a Baal. Também queimaram a seus filhos e as suas filhas como sacrifício, deram-se às práticas de adivinhações e criam em agouros e venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença, e nada mais ficou senão a tribo de Judá. Também Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos costumes que Israel introduziu, pelo que o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel, os afligiu e os entregou nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Então, neste trecho de 2 Reis, capítulo 17, versículos de 7 a 20, o Senhor explica por que Israel tinha sido levado cativeiro, porque fracassou. Foi iniciada uma nova dispensação. Essa nova dispensação foi iniciada com uma responsabilidade que foi dada ao povo. Essa responsabilidade era seguir a lei. E aqui nós encontramos em 2 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 7 até o 20, uma mostra do quanto Israel desobedeceu, do quão profundamente Israel fracassou. E também nós temos agora qual é o julgamento, o julgamento que Israel sofre por causa desse seu erro, por causa desse seu fracasso. Então, na dispensação da lei, era necessário que o povo seguisse a lei. Na dispensação da lei, o povo fracassou em não obedecer à lei. Qual é o julgamento, qual é a consequência disso? Uma dispersão mundial. O povo foi levado cativeiro, primeiro pelos assírios, a parte norte de Israel, e depois a parte sul, debaixo do poder de Nabucodonosor na Babilônia. Então, em Deuteronômio, capítulo 28, versículos 63 a 66, nós encontramos também o seguinte. Deuteronômio 28, 63 diz assim: Assim como o Senhor se alegrava em vós outros, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, da mesma sorte o Senhor se alegrará em vos fazer perecer e vos destruir. Sereis desarraigados da terra a qual passais a possuí-la. O Senhor vos espalhará entre todos os povos, de uma até a outra extremidade da terra. Servirás ali a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais. Servirás a madeira e a pedra. Nem ainda entre as nações descansarás, nem a planta do teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração tremente, olhos mortiços e desmaio de alma. A tua vida estará suspensa como por um fio diante de ti. Terás pavor de noite e de dia não crerás na tua vida. Então, que nós vemos aqui em Deuteronômio capítulo 28, é o Senhor, ele deixando bem claro qual seria a sentença em caso de fracasso de Israel em ver seu povo, sua descendência, cumprir a lei. Em Lucas capítulo 21, versículos do 20 ao 24, nós encontramos o seguinte: Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que se encontrarem dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela, porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então, o que é que nós vemos aqui? O julgamento, ou seja, a consequência do fato de Israel ter sido infiel ao Senhor, nesta que é a quinta dispensação, que é a dispensação da lei. Quando é que essa dispensação ela finda-se? Ela finda-se com o cativeiro de Israel. Israel, ele é levado cativeiro em virtude
de ter sido infiel ao Senhor, e agora inicia uma nova dispensação, que essa dispensação ela se inicia com o fim das duas dispensações, as duas primeiras dispensações que são sobre Israel. A primeira dispensação, que é da promessa, com o início do povo de Israel através de Abraão. A segunda dispensação sobre Israel é sobre realmente todo o povo, é a dispensação da lei. E agora nós temos uma nova dispensação, que é a dispensação da igreja. Essa dispensação que nós estamos vivendo. Então tudo isso que nós vimos é para nós vermos em que tempo nós estamos e como o Senhor trabalha na humanidade, como o Senhor trabalha de maneira ordenada, dando responsabilidades, percebendo o fracasso das pessoas para quem foram dadas as responsabilidades e enviando inclusive as consequências desse fracasso, enviando inclusive os julgamentos sobre esses fracassos. Então a sexta dispensação, que é a dispensação da igreja, ela começa com a dispersão de Israel. Israel é dispersa, é necessário que Israel seja disperso, como nós vimos, aqui as profecias e o cumprimento. Por exemplo, em Ezequiel capítulo 36, versículo 16 a 19, diz assim: Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com seus caminhos e as suas ações. Como a imundícia de uma mulher em sua menstruação, tal era o seu caminho perante mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras, segundo os seus caminhos e segundo os feitos que eu os julguei. Então Israel, ele depois é reunido, ele é trazido de volta. Olha a profecia que tem aqui em Ezequiel 36, do 20 ao 24, que diz assim: Enxergando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia: São estes o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus: Não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanastes entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então, existe agora a dispersão de Israel, uma profecia da reunião de Israel, e nessa dispensação que nós estamos vivendo, que é a dispensação da igreja, existe uma responsabilidade. Que responsabilidade é essa? É necessário ter fé em Jesus. Esta é a responsabilidade que é dada para viver segundo a vontade de Deus dentro da dispensação da igreja. Ter fé em Cristo. Agora, para esta dispensação, e como ter fé é algo que não pode ser medido de maneira fácil, e a própria palavra ela nos mostra que a característica daqueles que realmente creem em Cristo é a característica de manter a doutrina pura. É a manutenção da sã doutrina que vai nos mostrar se a pessoa está realmente fazendo parte dessa dispensação, que é a dispensação da igreja. Em Romanos capítulo 8, a palavra de Deus nos diz assim no versículo 1 até o 4. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enfermo pela carne, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então essa manutenção da doutrina pura é a manutenção de viver em Espírito. Nós encontramos, por exemplo, em Judas, versículo 3, que ele tinha a intenção de
escrever acerca da salvação comum, mas ele sentiu de Deus, ele sentiu a necessidade de escrever para que os cristãos batalhassem pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, essa dispensação da igreja, ela tem como responsabilidade única ter fé em Cristo. E como é que nós sabemos que alguém faz parte dessa dispensação? É se esse alguém se mantém numa vida de doutrina pura. E o que é doutrina? A doutrina nada mais é do que a percepção que o homem tem sobre aquilo que está escrito na Bíblia, sobre como ele deve viver de acordo com a palavra de Deus. Então essa é uma das definições que nós podemos ter sobre o que é doutrina. Agora, existe um fracasso nesta época, nessa dispensação, que é a dispensação da igreja? Sim. Esta dispensação, nós encontramos pessoas que ficam numa doutrina impura. Por exemplo, nós vemos em João capítulo 5, versículos 39 e 40, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Aqui é Jesus advertindo aos fariseus, Jesus advertindo a pessoas que estavam ali com ele, estavam presenciando os milagres, estavam presenciando o Senhor ensinando e não criam nele. E ele dizendo que examinando as Escrituras que nós sabemos se alguém está numa doutrina pura ou não. Nós encontramos também em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Então, 2 Timóteo 3, de 1 a 7, diz assim: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulheres sobrecarregadas de pecados, conduzi-las de várias paixões, e que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Então, o que nós encontramos aqui é uma lista de pessoas, de características de pessoas que vivem uma vida em que a doutrina não é pura. São pessoas que criam suas próprias doutrinas e que, inclusive, pregam essas próprias doutrinas que não são encontradas na Bíblia para outras pessoas, e essas outras pessoas acabam acreditando também nessas falsas doutrinas. Qual é o julgamento? Qual é a consequência de parecer que faz parte de uma igreja, parecer que está na dispensação da igreja, mas que na verdade está fora? A consequência, o julgamento, é ser deixado para seguir essa falsa doutrina. É que o Senhor acaba permitindo que essa pessoa se aprofunde ainda mais nessa falsa doutrina, como uma comprovação de que não faz parte do corpo de Cristo. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, nós encontramos o seguinte: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, este homem da iniquidade, esse filho da perdição, ele é uma consequência também dessa característica de não seguir a sã doutrina, de não seguir a vontade do Senhor. E acaba que, aqui já se referindo a ele num tempo em que a igreja nem estará mais presente aqui, mostra pessoas que aparentemente têm algum tipo de conhecimento bíblico, aparentemente têm algum tipo de imersão na piedade bíblica, mas que na verdade negam essa piedade. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, falando desse tempo que nós estamos vivendo: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Então, o que é que nós estamos vendo como este tempo que nós estamos vivendo hoje?
é um tempo em que muitas pessoas estão procurando mestres para si, pessoas que façam promessas que vão agradar os ouvidos. É como uma pessoa que tem uma coceira nos ouvidos e aquilo ela só quer ficar ali coçando. Ou seja, doutrinariamente, o que acontece é que essa pessoa ela simplesmente só quer ouvir aquilo que lhe agrada, as promessas que agradam seus ouvidos, as promessas que agradam as suas concupiscências. E por último, nós temos o reino milenar. Essa é a 7ª e última dispensação, inclusive serve para nós terminarmos esse subponto da nossa série de mensagens sobre que tempo é este, mas que antes de nós chegarmos nessa última dispensação, são 2 informações a serem dadas. Uma, a lembrança, sempre nos lembrar que nós estamos ainda na dispensação da igreja, no tempo da igreja, no tempo da nova aliança. Não temos por que acreditar que estamos em algum outro tempo. E a segunda informação, antes de nós chegarmos nesta dispensação do reino milenar, é que existe um intervalo de 7 anos que separa a penúltima dispensação, que é a dispensação da igreja, da dispensação que é a dispensação última, que é a dispensação do reino milenar. Essa última dispensação, quando é que ela começa? Ela começa depois da batalha do Armagedon, que é quando o Senhor volta, aí agora já o Senhor casado com a sua igreja, o Senhor volta para agora reinar sobre toda a terra, para cumprir as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, cumprir as promessas feitas a Davi, de que um dos seus descendentes reinaria para sempre e que sentaria no trono de Davi e que teria um reino justo e que Israel seria o centro de todo o mundo. Então o cumprimento de todas essas promessas vai acontecer no reino milenar, na 7ª e última dispensação, que é a dispensação do reino milenar. Qual é a responsabilidade que é dada para o homem neste período? Obedecer e adorar o Senhor Jesus. Em Isaías capítulo 11, versículos 3 a 5, nós encontramos: deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Então aqui são algumas características desse reino de Jesus. Também Zacarias capítulo 14, versículos 9 e 16. Zacarias 14, versículo 9, diz assim: o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Também versículo 16. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Então esta é a responsabilidade que será dada às pessoas que participarem do reino milenar. Lembrando que nós, a igreja, já seremos agora não mais noiva, mas sim a esposa do Senhor aí neste período. Mas haverá algum fracasso nesse tempo? Sim. Por incrível que pareça, haverá também fracasso. O diabo ele será preso por 1000 anos, mas então, ao final, ele será solto, que nós encontramos em Apocalipse capítulo 20, versículos do 7 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá e seduzirá as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então este aí é o fracasso. Durante 1000 anos a terra será regida pela santidade do Senhor, mas mesmo assim muitas pessoas vão preferir as coisas antigas, as coisas pecaminosas, as coisas do tempo antigo. Então essas pessoas elas vão ser seduzidas novamente pelo diabo, mas um fogo cairá do céu e as consumirá. E que julgamento virá logo após isso? Essa
libertação de Satanás, ele sai do cativeiro, ele sai da sua prisão, ele engana, como nós vimos aqui, mas há também agora um julgamento eterno. Finalmente não precisará mais haver nenhum tipo de dispensação, porque a última dispensação acontece, que é a dispensação do milênio, ela ainda vai acontecer, detalhes mas estão principalmente na parte final do livro de Apocalipse e também profecias no Antigo Testamento. E em Apocalipse capítulo 20, versículos do 11 ao 15, nós vemos aqui esse juízo final de Deus sobre todo o pecado e sobre todos os pecadores. Todos aqueles que não fazem parte dos salvos estão aqui, que diz assim, versículo 11, capítulo 20 de Apocalipse, versículo 11, diz assim: Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos e os que nele estavam, a morte e o inferno entregaram seus mortos os que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, irmãos, nós temos aqui agora esta última dispensação, neste período de série de mensagens que nós estamos trazendo para justamente trazer aqui uma luz, um entendimento maior sobre que tempo é este que nós estamos vivendo. Nós tivemos nessas duas mensagens a exposição bíblica sobre as 7 dispensações. A dispensação da inocência, da consciência, do governo humano, a dispensação da promessa, a dispensação da lei, a dispensação da igreja e a dispensação do reino milenar. Nós estamos vivendo a dispensação da igreja. Este é o tempo que nós estamos vivendo, e nós vivemos num tempo em que nós podemos ter agora, pela palavra de Deus totalmente disponível para nós, percebermos que sempre foi pela graça. O Senhor salva pela graça, e sempre salvou pela graça, e sempre salvará pela graça. Mas Ele dá 7 chances diferentes, 7 períodos de tempo diferentes para a humanidade, e a humanidade fracassa em todos esses 7 períodos. Então, que Deus possa nos abençoar e que possa nos ajudar a nós vivermos de acordo com a santidade que nos é colocada. Porque neste tempo que nós estamos vivendo, nós somos chamados a viver a sã doutrina. O que é a sã doutrina? É aquele credo que nós temos sobre as coisas que estão na Bíblia, acreditar e, inclusive, lutar, pregar, evangelizar sobre o que está na Bíblia, e inclusive com que esta doutrina ela se traduza em um viver diário reto. Porque a sã doutrina não se limita ao conhecimento do que está escrito. Ela vai além. É necessário que a sã doutrina produza no coração daqueles que vão aprendendo sobre a palavra do Senhor uma mudança de vida e uma mudança de comportamento tal em que as pessoas realmente possam ser diferentes daquelas que ainda, infelizmente, não conhecem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Oremos. Querido Deus, glorioso Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por este momento em que nós estamos aqui. Muito obrigado pela Tua palavra. Senhor, nós te pedimos, nós rogamos a Ti por aqueles que estão enfermos, pelos nossos entes queridos, pelos nossos amados da igreja, nossos conhecidos, aquelas pessoas e todo o país, todo o mundo, ó Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor possa trazê-los, ó Senhor Deus, do leito do hospital, do leito de dor, recuperando totalmente a sua saúde, Pai. Continua a fortalecer e ajudar a Tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.